Salve, povo sertanejo! O mundo esconde mistérios que vão além da nossa compreensão. E tudo que para nós é desconhecido também se torna pavoroso e assustador. Um desses grandes mistérios que a humanidade sempre buscou respostas é a questão da vida após a morte, que o corpo morre, porém o espírito permanece vivo, mais invisível aos olhos da grande maioria das pessoas. Entretanto, existem pessoas que podem ver, ouvi-los e até se comunicar com eles. Entretanto, a grande maioria das pessoas, principalmente das civilizações do Ocidente, temem e até evitam tratar do assunto cujo tema esteja relacionado com a morte e os espíritos. Mas e você? Acredita que ao nosso redor é povoado de espíritos, porém invisíveis para nós? Mas que vez ou outra podem aparecer e até assombrar quem porventura possa vê-los frente a frente? Pois o caso de hoje trata-se de uma história protagonizada por uma senhora e seu filho, numa noite escura, no meio de uma pescaria. Quer saber como tudo aconteceu? Então fica até o final do vídeo, mas antes deixem o like e compartilhem o vídeo para chegar a mais telespectadores. E você que não é inscrito, mas que é amante de um bom caso sertanejo, se inscreve e ative o sininho para ser notificado sempre que houver vídeo novo no canal. Sem mais delongas, vamos ao caso. Dona Nena chegou ao sudeste do Piauí em meados dos anos 70. Veio com o marido e os filhos, acompanhando um grupo de retirantes que fugiam da seca terrível que castigava já há algum tempo o Cariri cearense. Na época, era comum aparecer por aqui grupos enormes de retirantes passando rumo aos estados do Maranhão e Goiás, onde chovia muito e havia serviço. Porém, muitas famílias conseguiam encontrar trabalho na região do sudeste piauiense e se estabeleciam por aqui mesmo. Com a família de Dona Nena, aconteceu exatamente assim. Encontraram trabalho em uma fazenda de nome Costa do Ouro, no município de Caracol, e se estabeleceram por ali durante algum tempo. Depois de um tempo, voltaram para São Raimundo Nonato e foram residir em uma casinha de taipa, próxima às margens do açude Aldeia, açude este situado na cidade de São Raimundo Nonato, construído no leito do rio Piauí. Viviam por ali enfrentando muitas provações. Contudo, como era uma família de pessoas de bem, conseguiram fazer amizade com a vizinhança local e isso contribuiu em benefício para eles, pois quando não havia serviço, recebiam a ajuda dos vizinhos. Outra fonte de alimentos para Dona Nena e a família era o peixe que eles pescavam no açude. Na época, os moradores que residiam próximo ao açude tinham uma preferência pela pesca de anzol no período noturno, pois para eles a noite era melhor para os peixes beliscarem a isca. Essas pescarias à noite eram sempre temperadas de muito misticismo e relatos sobrenaturais. Havia muitas histórias de pescadores que fugiam das pescarias por causa de assombrações e livosias. Dona Nena também gostava de pescar à noite, mas dizia que nunca tinha presenciado nada que a fizesse correr com medo. Porém, na noite do acontecido, ela teve medo e fugiu. O esposo de Dona Nena estava há alguns dias trabalhando em uma fazenda e ficava a semana inteira por lá, retornando apenas no sábado, ficando para a mulher a missão de tomar conta da casa e dos filhos. Durante o dia ela se envolvia com as labutas diárias e à noite ia até o açude jogar umas iscas, com a esperança de pegar algumas traíras que garantiriam a mistura do dia seguinte. No dia do fato que aqui vou relatar, a mulher serviu o jantar para os filhos, em seguida colocou os pequenos para dormir, e mais ou menos às 20 horas, chamou o filho mais velho, pegou os anzóis e saíram rumo ao açude. Poderia ser uma noite como tantas outras que eles foram pescar, porém não era, havia algo estranho no ar. De repente o tempo mudou e começou a passar uma brisa muito fria que dava até calafrios no corpo dos dois. O silêncio foi quebrado repentinamente pela voz do garoto, gritando para a mãe que tinha alguém caminhando atrás deles. A mulher deu uma olhada, mas não viu nada, até por conta da escuridão.
Acendeu o candeeiro que levava consigo. Olhou mais uma vez, porém não havia ninguém atrás deles. Olhou para o filho com um olhar de reprovação, mas ele insistiu que viu o vulto de alguém e ainda ouviu as passadas no chão pedregoso. Como não havia nada, seguiram então para o lugar da pescaria. No local, tinha 2 grandes juazeiros que nas noites sem lua ajudava mais ainda a manter um aspecto fantasmagórico naquele lugar. Dona Nena e o filho passaram debaixo dos juazeiros e foram para a beira da água, riscaram os anzóis e começaram a pescar. Já fazia uns 20 minutos que os 2 estavam ali pescando e tudo bem calmo. Mas logo começou um vento apenas nas folhas de um dos juazeiros. Galhos da árvore balançavam e rangiam tanto que parecia que iam se quebrar e cair, enquanto a mulher e o filho prestavam atenção naquilo tudo, sem entender o que poderia ser. Porém, não há nada ruim que não possa piorar mais ainda. De repente, todo aquele vento que remexia os galhos do juazeiro saiu de lá, veio com toda a força no rumo da água. O choque com a água foi tão forte que se fez ouvir uma espécie de estrondo. Silenciou tudo novamente. Mas logo ouvia um barulho na água, vindo exatamente do local onde o vento bateu. Era um barulho de alguém saindo da água. Dona Nena acendeu rapidamente o candeeiro para iluminar. Porém não havia nada, nem ninguém ali além deles. A mulher deu mais uma olhada na beira da água, procurando pegadas de alguém próximo à água, mas não tinha nenhuma pegada. Voltaram então para a pescaria e o silêncio novamente tomou conta do local. Logo a mulher sentiu um puxão no anzol, percebeu que tinha fisgado um peixe. Puxou a vara para cima com força para jogar o peixe fora da água num lugar onde ele não conseguisse cair na água novamente. Falou para o filho acender o candeeiro e ir procurar o peixe, antes que fosse encontrado por algum animal noturno que passasse por ali. O garoto acendeu o candeeiro e saiu iluminando o chão à procura do peixe. Contudo, volta apressado e chama a mãe, afirmando que havia um homem dormindo embaixo do juazeiro. A mulher foi verificar e pôde constatar que o filho estava certo. Havia um homem enorme, vestido todo de branco, que estava dormindo tranquilamente com a cabeça recostada no tronco da árvore. Dona Nena chamou o garoto e saiu dali bem devagar, com muito cuidado para não fazer barulho. Quando se distanciou um pouco, começaram a correr e só pararam quando entraram em casa.